Olha, vamos imaginar uma cena bem do dia a dia, sabe? A gente pega o celular para conectar o WhatsApp no computador, uma coisa que, pô, já fizemos 1 milhão de vezes. Escaneia o código QR e nada. A conexão simplesmente não vai. Tenta de novo, falha de novo e de novo. Parece bobagem, né? Mas essa falhinha foi o começo de um mistério que deixou literalmente milhões de pessoas de cabelo em pé. E aí, aparecia essa tela, o grande vilão da nossa história. Não foi possível conectar o dispositivo. E a cereja do bolo, ocorreu um erro, tente novamente. Que erro? Por quê? Nenhuma pista, uma mensagem super vaga que não ajuda em nada e que é muito, mas muito frustrante. Foi essa frasezinha aí que começou uma verdadeira caça ao tesouro global, com gente do mundo todo tentando entender o que estava acontecendo. Então, a história toda começa assim, né? Com um problema que parece pequeno, pessoal. Um obstáculo que deixa qualquer um maluco. Aquilo que era para ser só um clique, uma coisa automática, virou um beco sem saída digital. E o pior, um beco sem saída que a gente ficava repetindo e repetindo sem parar. Porque, vamos combinar, o processo não podia ser mais simples. Passo 1, escanear o código. Passo 2, o celular começa a pensar, ali autenticar. E o passo 3 seria conectar. Pronto. Mas o que acontecia na prática era isso aí. O último passo falhava. Todas as vezes. Dava aquela esperança, sabe? A rodinha girava, parecia que ia e erro. Era um ciclo de frustração sem fim. E é aí que a história começa a ficar maior. Porque aquele probleminha que parecia ser só nosso, só no nosso computador, na verdade era um problemão global. A gente não estava sozinho nessa. A frustração era coletiva e estava espalhada por aí. E quando eu digo muita gente, eu não estou exagerando. A escala disso era impressionante. Não eram centenas nem milhares. A gente está falando de milhões de pessoas. Em fóruns na internet, de brasileiro a russo, passando por indiano, a queixa era idêntica. A mesmíssima falha afetando uma quantidade absurda de gente. Basicamente, todo mundo estava preso nesse mesmo looping. Virou quase um ritual. Escaneia o código, o sistema tenta conectar, a conexão falha. Aí a gente vai de novo, e nada. E o que deixava todo mundo mais maluco ainda? O silêncio total da Meta, a dona do WhatsApp. Nenhuma notinha, nenhuma explicação, nenhuma solução oficial. Só o barulho de milhões de pessoas tentando e falhando ao mesmo tempo. E a pergunta que ficava na cabeça de todo mundo era essa. Ué, mas não faz sentido nenhum. Sempre funcionou. Por que parou de funcionar agora, do nada? Era essa confusão geral. Uma coisa tão básica, tão confiável, que simplesmente quebrou. O que será que mudou? Bom, e aí, como todo bom usuário de tecnologia, a gente parte para tentativa e erro, né? Começou a grande maratona de solução de problemas. Todo mundo tentando de tudo, seguindo a cartilha, mas no fim não dava em nada. E essa era a saga, a checklist que todo mundo seguiu à risca. Já reiniciou o celular e o computador? Sim. Já tentou outro navegador? Sim. Limpou o cache? Também. Reinstalou o WhatsApp, atualizou o aplicativo, tentou em outra máquina, checou o Wi-Fi, desligou o VPN, desativou o firewall, tudo. Cada tentativa só levava para a mesma frustração e para uma certeza cada vez maior. O problema não era o nosso aparelho, era alguma outra coisa, algo invisível. E então, quando parecia que não tinha mais o que fazer, a história dá uma virada. Depois de horas e horas de tentativas, de pesquisar em tudo que é fórum, a solução apareceu. E o mais curioso é que ela não veio de nenhum guia oficial, de nenhum manual. Foi quase que por acidente. E a grande revelação foi essa aqui. Simplesmente isso. Com o Wi-Fi ligado, o resultado era sempre falha na conexão. Mas e se desligasse o Wi-Fi e tentasse usar os dados móveis, o 4G, 5G? Conectava na hora, instantaneamente. Uma única mudança, uma coisinha de nada. E tudo funcionava. Era uma solução tão, mas tão simples, que chegava a ser inacreditável. Aí caiu a ficha. O problema nunca foi o aparelho. Não era o computador, não era o celular, não era nem o aplicativo do WhatsApp em si. O problema era o caminho que a conexão fazia. O caminho pela rede Wi-Fi, por algum motivo, estava bloqueado. Era ali que estava o obstáculo. Ok, mas por quê? Entender a solução é uma coisa, mas a gente quer saber a causa, né? Por que raios mudar a rede consertava tudo? O que tinha de tão diferente no Wi-Fi que impedia a conexão de acontecer? Vamos entender essa tal parede invisível. Então, o que estava rolando de verdade? Essa parede invisível podia ser um monte de coisa. Por exemplo, regras muito chatas no firewall do roteador. Pensa nele como um segurança de prédio super rigoroso que barrava a conversa do WhatsApp.
Podia ser também um problema de DNS, que é tipo o GPS da internet. Talvez ele estivesse mandando a conexão para o endereço errado, ou até mesmo alguma política do provedor de internet. O ponto é que o caminho do Wi-Fi tinha algum tipo de bloqueio que impedia a autenticação segura de acontecer. Já a rede de dados móveis, por ser um caminho totalmente diferente, não tinha essa barreira. Simples assim. E a conclusão disso tudo chega a ser irônica, né? Depois de tanto estresse, tanta gente quebrando a cabeça, a solução para o problema que afetou milhões de pessoas no mundo inteiro era desligar o Wi-Fi. Só isso. Simplesmente trocar uma rede pela outra. E essa história toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Fica aí a reflexão. Quantas e quantas vezes, na tecnologia e na vida, aquele problema que parece gigante, super complicado, na verdade tem uma solução bem pequena, bem simples, que a gente nem imaginava? Vale a pena pensar nisso.